legal e regimental, declaro aberto os trabalhos desta 37ª sessão ordinária da primeira Câmara de Direito Privado, neste dia 8 de outubro de 2025. Conduzindo aqui, eventualmente, a sessão, na ausência do presidente, pagador José Ricardo Patrocínio, que está usufruindo férias. Presentes comigo, o desembargador Emanuel, de atividade, e a nossa colega juíza convocada, Valesca Rolim, seja bem-vinda, substitui o desembargador José Ricardo Patrocínio. O desembargador Gomes Correia tem ausência justificada, porque se encontra em evento a serviço fora do estado do Ceará, evento a serviço do tribunal. Cumprimento aos demais presentes, doutora Luzanira, aqui à minha direita, representante do Ministério Público, doutora Rose, a virtual Rose Memória. Rose. Boa tarde, doutora Rosimar. Aos servidores, senhores advogados, senhoras advogadas, e os que nos veem nas redes sociais, né, na transmissão via YouTube do Tribunal de Justiça. Temos uma pauta hoje leve, a sessão deve ser rápida, mas coloco inicialmente em discussão para apreciação a ata da última sessão do dia 1º. Podemos aprová-la, desembargador Emanuel? Pela aprovação. Então, ata aprovada, a anuência de todos. E antes de começarmos aqui o julgamento dos processos, queria destacar, como sempre é feito aqui, que os processos retirados de mesa ou retirados de pauta estão relacionados e a relação respectiva está na bancada da sustentação oral. Senão foram muito poucos. Só são cinco deles. Não temos pedido de só preferência, temos alguns pedidos de preferência com sustentação oral. O primeiro deles eu chamo a julgamento, é o item 31 da pauta, Relação Civil 0230-285-15-2021, relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, apelante Neuza Maria Ferreira do Nascimento, advogado doutor Diego Henrique Lima do Nascimento, que requeriu sustentação oral, e apelada Dulce Maria Moreira Cavalcante, a doutora Rebeca, está aí a doutora Rebeca? Doutora Rebeca, requeriu sustentação oral. Eu indago aos dois advogados se dispensam a leitura do relatório para irmos logo para a sustentação. Sim, excelência, eu dispenso. Dispensada a leitura do relatório, a secretaria anota e concedo a palavra inicialmente ao doutor Diego Henrique Nascimento, pelo prazo de até 15 minutos. Obrigado, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Antônio Abelardo Benevides Moraes, presidente desta egrégia Câmara Civil, excelentíssimo senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque, relator da presente demanda. Saúdo também a excelentíssima senhora doutora Valesca Alves Alencar Rolim. Saúdo também a excelentíssima senhora procuradora doutora Luzanira Formiga, está aqui representando o Ministério Público. Saúdo os demais colegas, advogados aqui presentes, servidores, e a fim de não tomar muito tempo deste tribunal, vou já adentrar os fatos. Excelências, o objeto jurídico da vertente impetração tem como escopo uma apelação cível interposta pela senhora Neuza Nascimento contra a sentença que julgou procedente a ação de missão na posse intentada pela senhora Dulce Cavalcante, ex-cunhada da apelante.
Eu destaco aqui, excelências, que esse caso trouxe a mim profunda repercussão emocional e aos demais envolvidos, não por se tratar de uma questão meramente patrimonial, mas dos laços e vínculos afetivos da apelante com o lar em que vive há quase 30 anos e por envolver uma intrincada relação familiar. Excelências, em meados de 1995, a apelante adquiriu seu primeiro imóvel, um singelo apartamento no bairro José Walter, e o financiou no nome de uma amiga chamada Maria Mirtes. Tempos depois, a pedido da própria apelada, a senhora Dulce, o financiamento deste imóvel, do primeiro imóvel, foi transferido para o seu nome, para que não ficasse no nome de pessoas estranhas. Em seguida, a apelante, no ano de 1998, 3 anos depois, teve o desejo de mudar-se para um apartamento mais confortável e mais próximo do seu trabalho, na região da Maraponga, onde então recebeu a proposta da apelada, a senhora Dulce, para fazerem um acordo. A senhora Dulce daria a entrada e adquiria um novo apartamento para a apelante, e em troca ficaria com o primeiro imóvel, visto que já se encontrava este no seu nome de fato. E assim a apelante aceitou o acordo e no ano de 1998 passou a conviver e residir no apartamento objeto do presente litígio. Ou seja, a apelante ali sempre residiu, sempre deteve a posse mansa e pacífica e tinha o ânimo de dona, pagando condomínio, fazendo reformas e mantendo lá como seu, desde o ano de 1998. Eis que no ano de 2009, o esposo da apelante, irmão da apelada, a senhora Dulce, veio a óbito. E mesmo após o referido fato, a apelada não pediu o imóvel de volta, não fez questão do mesmo. Além disso, no ano de 2010, o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica foi quitado, dando-se baixa na hipoteca, e novamente a apelada não solicitou o imóvel. Eis que havia um acordo verbal entre as cunhadas, de que se um dia o referido imóvel fosse vendido, seria dividido o valor entre ambas, já que estava tudo em família. Todavia, excelência, foi grande a surpresa da apelante quando falou com a apelada acerca da ideia da venda, e tal qual foi sua surpresa quando a mesma afirmou que o apartamento era exclusivo de propriedade desta e que queria que a mesma saísse do imóvel, mesmo depois de mais de 20 anos residindo ali de modo manso, pacífico, com ânimo de dona, e após ter aberto mão do seu primeiro imóvel nesta negociação. Foi então a apelante surpreendida com a presente ação de missão de posse no ano de 2021, quando já residia no imóvel há 23 anos e atualmente já com quase 30 anos. Em que pese esses fatos, excelência, a sentença de primeiro grau entendeu pelo provimento da ação e, em sua parte dispositiva, disse o seguinte: na análise dos autos, verifica-se que a parte autora, a senhora Dulce, anexou o contrato de compra do imóvel, bem como a matrícula do mesmo, na qual consta a requerente como adquirente. Por outro lado, a parte ré, a apelante, né, não conseguiu desconstituir as alegações autorais, uma vez que apenas apresentou comprovantes de pagamento das despesas condominiais. Importa pontuar que, após a análise dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, verifica-se que as testemunhas Maria Odaí Soares, Francisco Egildo não foram capazes de elucidar a questão em favor da parte ré. Ainda em seu depoimento, a testemunha da parte ré, Maria Mirtes Alves de Oliveira, que era a dona do financiamento do primeiro imóvel, mencionou que no contexto da negociação teria ocorrido uma contraprestação entre as partes, com a alegação de que a autora ficaria com o imóvel do condomínio Marcos Freire e, em contrapartida, daria a ré o valor da entrada do imóvel objeto da lide. Ou seja, a magistrada, ela traz na sua própria sentença, na sua própria parte dispositiva, o depoimento contundente da testemunha. No entanto, de forma contraditória, ela diz o seguinte: no entanto, é importante destacar que os fatos narrados pela testemunha, embora relevantes, não estão acompanhados de elementos de prova adicionais que possam comprovar a veracidade de suas alegações. O depoimento da testemunha por si só não é suficiente para desconstituir a titularidade da autora sobre o imóvel. E aqui, excelência, eu demonstro que há um equívoco da sentença de primeiro grau, porque não há apenas o depoimento da senhora Maria Mirtes, há também documentos
carreados às folhas 283 a 284 ainda do ESAG e 295 a 298, que demonstram que o primeiro imóvel que foi dado como entrada para a aquisição desse segundo imóvel era de fato no nome da dona Maria Mirtes e que depois foi transferido para a senhora Dulce. Então, há elementos comprobatórios documentais. Além disso, a apelada mentiu em seu depoimento, pois afirmou que o primeiro imóvel sempre esteve no seu nome, contrariando a prova documental de que havia, na verdade, a titularidade de uma outra pessoa. Por fim, então, a magistrada de piso entendeu pela procedência da emissão da posse. No entanto, ela, em sua sentença, não adentrou a questão do uso capião, que foi alegado como defesa por parte da apelante em sua contestação e durante a instrução. E, por ser a sentença, então, omissa, nesse ponto, ingressamos com embargos declaratórios, os quais foram conhecidos, mas a magistrada manteve a decisão por entender que não houve, nesse caso, a existência de uso capião. Eu disse ainda o seguinte: ainda que a posse tenha se estendido por longos anos, ela não se convalesce. Para que fosse possível cogitar o uso capião, a embargante deveria ter comprovado a chamada intervenção do caráter de posse. Portanto, ausente o requisito subjetivo do animus domini, a tese de uso capião não merece prosperar. Além disso, aduziu ainda a magistrada que se trataria de um comodato e que, por ser uma relação contratual de comodato, não existiria aí o animus domini. Todavia, Excelência, nunca se tratou de comodato, no caso presente. Havia um primeiro imóvel envolvido na relação negocial que está densamente comprovado nos autos, de modo que houve um acordo oneroso entre as partes. Além disso, Excelência, para a doutrina, como Savigny e Eri, dois são os elementos de posse: o corpus, que é o elemento material, o animus domini, que consiste na intenção de exercer sobre a coisa, elemento material, o direito de propriedade. Tais características se verificam em relação à demandada. Para Ieri, posse e a exteriorização da propriedade. Para a constituição da posse, basta a apreensão da coisa. Assim, a posse só possui um elemento, o corpus, elemento natural. Para outros doutrinadores, a posse significa o uso e o gozo da propriedade. Afirma: todo aquele que estiver em poder de algo sem que o tenha obtido por meio violento, clandestino ou precário, é considerado possuidor. Então, Excelências, ressalta que a apelante reside no imóvel há quase 30 anos. A mesma realizou reformas, realizou as manutenções, manteve todos os pagamentos de condomínio durante todos esses anos, e causa também estranheza que somente agora, quando a apelada, já contando mais de 80 anos de idade, queira vir a reforma quando havia um familiar entre ambas. E finalizar, Excelência, eu trago uma doutrina, aliás, uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que muito se amolda ao presente caso concreto. Eu vou ler aqui a proposta de ementa e um pouco do corpo da ementa. Apelação: uso capião extraordinária, sentença de procedência, inconformismo, rejeição. Caso em que a autora pretende uso capi imóvel de propriedade dos filhos de seu falecido companheiro, demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, por prazo superior a 20 anos. Ônus dos réus de provar a existência de comodato verbal. Então, o ônus de provar a existência do comodato verbal seria da autora, e não da requerida, da apelante, de desconstituir. Prossegue ainda o julgado. Ainda que fosse considerada a existência de comodato verbal, a autora exerce posse sobre o imóvel há mais de 20 anos, desde o falecimento do companheiro, sem qualquer oposição por parte dos proprietários registrais. Transmudação da natureza da posse. Direito real de habitação que não foi reconhecido judicialmente ou pelo menos pleiteado. Sentença mantida. Então, neste julgado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, é bastante semelhante ao caso concreto. Então, Excelência, sem mais delongas, a defesa clama pelo conhecimento do presente apelo e pelo seu provimento para que seja reformada a sentença exarada pela meritíssima juíza
da 26ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. É o requerimento, Excelência. Cumprimento o doutor Diego pela sustentação oral e passo a palavra à doutora Rebeca, advogada da parte apelada. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, nobres desembargadores desta colenda Câmara, ilustre representante do Ministério Público, bom dia aos servidores e os colegas advogados. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é a minha primeira vez na tribuna, então desculpa pelo nervosismo, mas vamos seguir. Estamos diante de um recurso de apelação interposto contra a sentença de primeiro grau, que foi confirmada em embargo de declaração, que julgou procedente a ação de emissão de posse, reconhecendo o domínio da autora, ora apelada, a posse injusta e precária da ré, e determinando a desocupação voluntária em 30 dias com a emissão compulsória no caso de resistência. Da síntese fática e probatória, restou incontroverso que a apelada adquiriu o imóvel por meio de contrato de financiamento habitacional, devidamente registrado e quitado integralmente, inclusive com os comprovantes acostados aos autos. Houve também a carta de liberação da hipoteca e a matrícula atualizada do imóvel. A ocupação da apelante ocorreu, no entanto, por mera liberalidade da autora, no caso a apelada. Ocorreu através de um comodato verbal, vez que a apelada era cunhada da agora, aliás, a apelante era cunhada da agora apelada. A apelante, portanto, passou a ocupar esse imóvel sem qualquer contraprestação e sem título translativo, em situação de plena confiança com a apelada. Ao longo do processo, foi apresentado pela autora documentos comprobatórios do domínio e da quitação, conforme se verifica nos IDs 121, 54, 24, 25, 121, 54, 24, 62 e 121, 54, 40, 79. Enquanto a apelante se limitou a juntar alguns recibos de pagamentos de condomínio e alegar, sem prova alguma, os supostos acordos familiares. Ora, excelências, nenhuma das provas documentais ou testemunhais trazidas pela apelada foi capaz de infirmar esse título registral. Em virtude disso, com acerto, a magistrada, a CO, aplicou o artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, reconhecendo que a autora se desincumbiu do ônus de provar a sua propriedade. No tocante ao domínio do imóvel, o título de domínio da autora foi regularmente inscrito no registro de imóveis, que goza de fé pública e presunção relativa de veracidade. Então, a alegação da apelante de que teria havido troca de imóveis ou esse negócio familiar carece de lastro probatório. Nenhum contrato, escritura ou recibo foi apresentado nos autos. A sentença, então, de forma precisa, destacou que não há elementos de prova que indiquem pouco que tenha havido um negócio jurídico de transferência entre as partes. Portanto, a gente entende que o domínio da autora é pleno e incontestável. Portanto, a prova dos autos confirma que a apelante sempre ocupou o imóvel por mera permissão da autora. Era uma relação de muita confiança entre as duas, e não havia o animus domini e contraprestação por parte da apelante. A relação jurídica entre as partes é a típica vertente de comodato verbal. Então, ao se negar a devolver o imóvel, a apelante converteu a sua detenção em posse injusta, sujeitando-se à ação de emissão proposta pela autora. Assim, entende-se que o decurso do tempo ele não transmuta a detenção da posse ad usio capione. Nesse sentido, a apelante jamais demonstrou ato inequívoco de intervenção da posse, sendo um requisito indispensável para a caracterização do animus domini, conforme o artigo 1200 do Código Civil.
Ademais, a apelante invoca uso capião em defesa com fundamento na súmula 237 do STF, que admite a discussão dessa matéria em contestação. Todavia, a própria sentença integrativa, quando acolheu os embargos de declaração parcialmente, já enfrentou expressamente esse tema, concluindo que não havia viabilidade para uso capião diante da ausência dos requisitos legais. É sabido, excelências, que a posse derivada de comodato não se presta à aquisição originária da propriedade, justamente pela inexistência do animus domini e pela ausência de intervenção. O presente caso não se trata de posse mansa e pacífica. Além disso, excelências, é importante ressaltar que pela apelante não pode ser utilizada como instrumento de supressão do direito de propriedade legítima. Estamos diante aqui de concretizar justamente o uso regular e a proteção do patrimônio adquirido licitamente e registrado nos moldes da lei civil pela apelada. Ademais, excelências, no tocante ao pleito do efeito suspensivo, seria necessário o cumprimento da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação para a apelante. No entanto, ela não comprovou nenhum desses requisitos. A probabilidade do direito, ao contrário, está com a autora, que detém o registro e a quitação integral do bem. E o risco da demora também recai sobre ela, sobre a apelada, que está privada do uso de sua propriedade há anos. Excelências, em síntese, a sentença proferida pelo juízo da 26ª Vara Civil é tecnicamente perfeita. Reconhece o domínio, caracteriza a posse precária, afasta o uso capião e assegura a efetividade do direito de propriedade. Todos os fundamentos são amparados em prova documental robusta, em jurisprudência e testemunhas. A tentativa da apelante de transformar a detenção tolerada em propriedade fere a lógica do sistema recursal, registral e a segurança jurídica. Por isso, requer-se o desprovimento integral da apelação, a rejeição do pedido de efeito suspensivo, a manutenção integral da sentença de procedência, inclusive a determinação de desocupação voluntária e emissão compulsória com reforço policial. Muito obrigada, excelências. Cumprimento a doutora Rebeca pela sustentação, duas excelentes sustentações, e concedo a palavra ao eminente relator para proferir seu voto. Não, senhor presidente, cumprimento aqui a doutor Diego Henrique e a doutora Rebeca por suas sustentações orais. Senhor presidente, eu vou retirar de mesa um ponto que foi tratado pelo doutor advogado. Retira de mesa. Eu quero verificar. Fica em pauta, mas fica para o próximo. De mesa. Está de mesa. Sim, retira de mesa, fica em pauta para a próxima sessão. Na próxima sessão. Exatamente. Perfeito. Compreendido, né? Então, a secretaria faz a sessão. Vamos agora para o seguinte. Chamo a julgamento o item 80 da pauta, apelação 0050-2007-70-2016, também sistema PJE, relator desembargador Manuel, apelante e apelado, Gleidson Souza Nascimento, Banco Bradesco, S.A., Brisa Empreendimento Imobiliário Limitada e Consórcio Condomínio Golfville 1 e outros. Quem requereu sustentação oral foi o doutor Jefferson Cavalcante Lucena, que representa o doutor Gleidson. Já está na tribuna. Vou colocar aqui o cronômetro. Dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispenso. Não, então, concedo a palavra para a sustentação. Prazo de tempo de até 15 minutos. Pois não, excelência. Vou colocar aqui o cronômetro para que eu fique
alerta com relação ao tempo. Bom, boa tarde, excelentíssimo presidente desembargador Abelardo, excelentíssimo desembargador Emanuel, que relata este feito, que me traz à tribuna, excelentíssima desembargadora Valesca, douta representante do Ministério Público, senhora secretária, demais servidores, colegas aqui presentes, e querido professor Rodrigo, que pude me graduar sob suas aulas na Faculdade Farias Brito de Direito Constitucional. Muito bem. Senhoras e senhores, eu venho aqui fazer uma sustentação oral para uma complementação de sentença de procedência. Graças a uma atuação e um bom direito que socorre os meus clientes, o casal Gleison e Elaine, eles compraram uma unidade num condomínio Golfville, muito conhecido aqui no Aquirás, e lá teve uma celeuma muito grande na entrega desses imóveis. Em decorrência disso, centenas de ações judiciais foram manejadas e esse tema não é novo perante esta corte. E o que me traz aqui, como eu digo, é uma complementação de procedência, tendo em vista que o magistrado Acó, ele já reconheceu, desembargador Abelardo, 90% do nosso direito. Obviamente, já estaria muito bom o direito reconhecido, mas quando nós temos convicção que assiste 100% de direito, a gente vem aqui realmente lutar por esse reconhecimento. E onde está esse pequeno equívoco da doutora Juliana lá? Como disse, é uma ação de uma ação ordinária para rever algumas cláusulas contratuais, obviamente que desfavoreciam os meus clientes e favoreciam as construtoras, e fazer uma correção também no ônus sucumbencial. Então, quando intentamos esta ação, desde já tivemos um deferimento de uma antecipação de tutela no tocante à baixa de uma hipoteca que a construtora teria dado para o Banco Bradesco. Ora, esse tema já é muito bem sedimentado, súmula 308 do STJ, onde diz que hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Então, o casal adquirente, meus clientes de boa fé, totalmente, quando quitaram a sua unidade e quando foram fazer a devida transcrição cartorária, foram impedidos em virtude de uma hipoteca reconhecidamente ilegal. E assim foi deferida a antecipação tutela, desembargador Emanuel. Foi cumprida essa antecipação tutela, o processo teve toda a sua instrução, é fato incontroverso a demora da entrega. No caso dos meus clientes, demorou 21 meses, para além da data prevista no contrato, então bem além daqueles rotineiros 180 dias, né? 15 meses a mais dos 180 dias, e para além disso, a sentença ainda manteve o deferimento da antecipação tutela, reconheceu a aplicação do direito do consumidor com a sua inversão do ônus, reconheceu a procedência da nulidade da cláusula 6.03, que garantiu a eficácia do tema 971 do STJ, posto que naquele contrato de adesão celebrado, quando o meu cliente tinha uma inadimplência, ele teria que pagar uma multa de 2%, doutora procuradora. E quando a inadimplência era oriunda da construtora, a multa era de apenas 0,33%. Então, o tema 971 do STJ, que foi julgado durante a instrução deste processo, após a nossa inicial, ele diz que, no contrato de adesão firmado entre comprador e construtora / incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações estão com dinheiro por arbitramento judicial. O juízo monocrático aplicou este tema, com clareza, obviamente, garantiu a equidade de armas, a equidade de cláusula penal na contrato. Para além
isso, também inverteu a multa moral de regra da escritura pública, declarou ainda 3 cláusulas afastada e aplicou, obviamente, a correção monetária. Eu elenquei isso para mostrar, como disse, que 90% do meu direito foi atendido. E o que é que me traz aqui, então? Para além desses pedidos, excelências, o desembargador Emanuel certamente avaliou bem o caso, tem também um pedido de lucros cessantes. E, obviamente, o STJ já pacificou o entendimento de que quando há demora na entrega, principalmente 21 meses, algo totalmente além do razoável, realmente os lucros cessantes eles devem ser reconhecidos. Só que também, durante a tramitação deste processo, o STJ julgou o tema 970. O tema 970 diz que, foram julgados juntos, inclusive, é o 970 e o 971 que eu li há pouco. 970 diz o seguinte, aspas, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. E, vírgula, em regra, vírgula, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua acumulação com lucros cessantes. Então, este outro tema, ele estabeleceu uma regra. Não pode haver cumulação de cláusula penal e lucros cessantes. Esta é a regra. Mas todos nós sabemos que toda regra admite exceção. E ele prevê a exceção. E, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo. Desde que o valor da cláusula penal seja equivalente ao valor da locação, que o meu cliente teria direito ao ter recebido a unidade que não recebeu por culpa da construtora, ele poderia ter locado a sua habitação e poderia ter locado por, no mínimo, desembargadora Valesca, por 15 meses, que foi o prazo para além dos 180 dias que a construtora atrasou. Ora, a multa, a cláusula penal em caso, ela equivale a R$14 mil, 2% do valor da unidade, R$700 mil. Então, cláusula penal 14 mil. Se ela for equivalente ao valor da locação, ela não pode ser acumulada com os lucros cessantes, embargadora Valesca. Só que nós sabemos que o condomínio Golfville, ele é muito procurado por muitas pessoas do Brasil e até de fora, por locação. E quando estamos em alta temporada, aí faz fila, graças a quem investiu lá. E esses valores, a gente prova desde o intento da inicial, lá em 2016, doutor Emanuel, que a alocação mensal naquela época, há 10 anos quase, era de R$10 mil por mês. Se nós estamos diante de uma alocação de R$10 mil por mês, durante 15 meses, nós temos R$150 mil de valor de locação. Obviamente, não há nem de perto equivalência para que a regra não seja aplicada. E como eu disse no começo, esse tema não é novo. Inclusive, trago um voto da lavra do companheiro, do colega de vocês de bancada, desembargador José Ricardo Vidal do Patrocínio, que não está presente em virtude de férias, mas nos autos da apelação 01465-3528-2015-0001, oriunda de Fortaleza, onde tem também construtoras no polo passivo, no caso outra construtora aqui, e 3 pessoas adquirentes, ele reconheceu o que eu estou pedindo a vossas excelências, que reconheçam a exceção para permitir a acumulação. E como foi que o desembargador fez naquela época? Vou ler pequenos trechos. Ele fala, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o cabimento de lucros cessantes, inversão da cláusula penal moratória e danos morais, em decorrência do atraso na entrega do imóvel. O STJ, através da segunda sessão no julgamento do RESP número tal, de relatoria da eminente ministra Isabel Galotti, de 2018, firmou o entendimento no sentido de que, aspas, descumprindo o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação. Eu não preciso demonstrar a possibilidade de locação.
O STJ já disse que ele é inerente àquele atraso. E continuou o desembargador José Ricardo. O STJ também firmou um entendimento em relação à aplicação da multa em desfavor da vendedora, quando prevista no contrato apenas para o comprador do imóvel, tema 971 do STJ, que eu já li, não vou ler novamente. As obrigações, é forçoso reconhecer, continua o desembargador, que no caso em apreço, ambas as rubricas, lucros cessantes e cláusula penal, destinam-se a compensar a parte adquirente pelo atraso na entrega do bem, sendo vedada sua acumulação, tema 970 do STJ. Todavia, a Corte Superior, em julgado posterior, esclareceu, desembargador Emanuel, que a vedação à acumulação não é absoluta, proibindo-se apenas que a soma da cláusula penal moratória com os lucros cessantes supere o valor equivalente ao locativo do imóvel. Já provei que 14 mil não se equiparam a 150 mil. Isso é de facílima constatação. Continuou o desembargador no tópico 3.1, intitulado da multa contratual e lucros cessantes. O desembargador teve muito cuidado de fazer essa demonstração. Pois bem, demonstrado o atraso na entrega da obra, impõe-se o dever de indenização à compradora pelos lucros cessantes, independente da destinação que se daria. Assim, caracterizada a culpa exclusiva dos requeridos pelo atraso contratual e a presunção de dano pela ausência de usufruto do bem no tempo devido, impera-se a condenação dos réus ao pagamento dos lucros cessantes, que é o que eu peço a vossas excelências. Para finalizar, ele diz: na hipótese em exame, a multa moratória não foi estabelecida em patamar equivalente ao locativo, mas fixada apenas em desfavor da consumidora e adotando como parâmetro o cumprimento da obrigação de pagar do promissário comprador, não da obrigação de fazer. Nesse contexto, na situação analisada, torna-se possível a acumulação do valor dos lucros cessantes com a multa moratória, mas observando o limitativo máximo do quanto equivalente ao locativo do imóvel, com apuração em liquidação. Então, como fez o desembargador Zé Ricardo muito prudentemente? Ele reconheceu que a exceção prevista no tema 970 se adequava neste caso. E com muitas pedindo vênias, a doutora Juliana, de primeiro grau, também está presente, excelências, porque não se equipara a cláusula penal ao locativo. E, sabiamente, ele disse, olha, eu permito a acumulação, mas deixo para liquidação de sentença evitar o enriquecimento ilícito do meu cliente. Não quero enriquecimento ilícito, mas quero que, em liquidação de sentença, quando provarmos que os lucros cessantes têm que, sim, compor essa cláusula penal para que ele tenha seu direito garantido, acredito que foi uma decisão muito prudente. E nos meus 2 minutos restantes, o último tema que me traz aqui, excelências, é que, ao final, mesmo tendo o deferimento de todos esses pedidos, a magistrada, quando foi para a parte de sucumbência, ela reconheceu a existência de sucumbência recíproca. E lá ela disse, inclusive na repartição da condenação, ela textualmente, ela escreveu que condena o autor, meus clientes, a pagar 10% das custas processuais e as requeridas a pagar 90% das custas processuais. Então, de cara, ela já reconheceu custas 10% para o meu cliente e 90% para as demais. Não é à toa que ele deu esse sopesamento. Só que quando ele foi para a sucumbência, ele botou 10% desfavoravelmente ao meu cliente sobre o valor da condenação, que vai onerar e muito o direito do meu cliente. Ora, o artigo 86 do CPC é muito claro. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles. É a regra. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Então, o que eu peço nesse último ponto é que, mesmo sem o deferimento desse meu pedido de lucros cessantes, eu já tenho a maioria esmagadora do deferimento e peço a retirada do reconhecimento da reciprocidade na sucumbência. E em sendo deferidos meus lucros cessantes, que eu acredito que serão, aí sim é que a vitória do meu cliente está a galope na frente das requeridas. Então, isso é o que me traz. Peço o provimento da minha apelação para reconhecer os lucros cessantes e
não reconhecer a reciprocidade no ônus sucumbencial. Muito obrigado. Cumprimento o doutor Jefferson pela sustentação oral e concedo a palavra ao eminente relator para proferir seu voto. Não, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, doutor Jefferson, pela sustentação oral. Senhor presidente, nós temos aqui os preliminares que eu estou, legitimidade passiva da incorporadora, que eu estou rejeitando, que eu vejo com relação a esse atraso, montado atraso, é que houve, que está em controvérsia, que após o ajuizamento da demanda, em dezembro de 2016, os autores celebraram aditivo contratual em 31 de janeiro de 2017, pelo qual receberam abatimento do preço na quitação plena geral e irrevogável relativamente à indenização pelo atraso na entrega. Então, eles aceitaram aqui as partes autoras o abatimento de R$ 35.654,89 do preço total do imóvel, referente à compensação reparatória pelo atraso na entrega do imóvel. E foi dada aqui plena, geral e irrevogável quitação à promitente vendedora. Inclusive, consta, tá, aqui entre aspas, de que ela, vendedora, ela, compradora, nada mais poderia reclamar em juízo ou fora dele, seja qualquer tipo de danos morais, materiais, processantes e perdas. Então, ponto mais importante aqui da demanda seria esse quadro, essa situação, a preliminar em relação ao Bradesco, como beneficiário da hipoteca, ostenta a legitimidade passiva e eu digo aqui, como visto as partes aceitaram o abatimento, esse valor que eu já me referi, referente à compensação reparatória pelo atraso na entrega do imóvel, dando apenas parcialmente tracionado a transação dos modos de extinção da obrigação, acerca dos danos advindos com a demora na entrega da unidade imobiliária e não havendo nos autos qualquer indício de que tenha sido induzido a erro ou tenha ocorrido qualquer outro vício de consentimento, e permitisse a anulação da transação, nos termos do artigo 849 do Código Civil, permanecendo rígido termo aditivo celebrado. E digo também que o autor tinha a possibilidade de não assentir com o termo aditivo oferecido pela empresa, podendo insistir no cumprimento do contrato com ressarcimento de danos materiais sofridos e até mesmo desistir do contrato a qualquer tempo. Mas não foi o que foi feito, né? Contudo, prefiro insistir no recebimento do imóvel ainda assentir com os termos da transação proposta. Logo, deve-se submeter aos termos do acordo em nome da boa-fé processual. Tem precedente do STJ e tribunais pátrios nesse sentido, né? Tratando sobre a questão de judicial de quitação plena, caso de atraso na entrega do imóvel. E eu estou então, bem longo o voto. E o contrato foi firmado, já a parte querida como empreendedora de Covid deveria ter promovido toda a construção da infraestrutura. Estou para atraso, a lei da tolerância de 180 dias,
essa produção, foi tabulado esse acordo, certo? E eu juntei diversas visões a esse acordo. Ela tem aqui o poder, tem a força de retirar aqui da pelada, ou melhor, da construtora, eventuais pagamentos de danos morais, materiais, excluindo, né? E nós temos aqui, vamos ver aqui, cita alguma jurisprudência sobre a questão de baixa de hipoteca. Responder a demanda. Só um minuto aqui, senhor presidente. Pronto. Aqui tem um termo aqui, que é o acordo que foi feito aqui, né? Exatamente esse valor que já me referi, o valor lá comprado foi deduzido essa quantia, abatido de 35.654,89, o saldo devedor de 595.570,65, e digo que, uma vez celebrado acordo judicial entre as partes, no qual foi declarada resolvida a quitação, quitada toda e qualquer indenização referente ao atraso na entrega do imóvel, o caráter litigioso deixa de existir. E, portanto, ausente o interesse de agir para requerer a indenização fundada no mesmo objeto do acordo, que é o que aconteceu. Então, eu cito várias decisões a esse respeito, senhor presidente. E, no final, doutora Valéria, no final, eu digo, conheço o recurso do banco e nego no provimento, devendo permanecer a obrigação de dar baixa na hipoteca. E quanto ao da Brisa Empreendimentos, do provimento a fim de que a ação seja extinta sem resolução do mérito, cito aqui o artigo 485, em relação aos pedidos de indenização quanto a mesmo e aos demais réus apelantes, demais recursos prejudicados. E estou aqui, com o secretário, deve o banco proceder ao pagamento de 1/3 das custas e honorários. Este será arbitrado em 10% sobre o valor da causa, devendo os autores procederem ao pagamento do valor restante. Diante do desprovimento do recurso, o banco, em seu desfavor, os honorários recursais estão majorados em 2%. E é como voto, senhor presidente. Pagador Manuel. Colho o voto agora. O pagador Manuel, me permite, Vossa Excelência, a parte dispositiva, conhece o recurso, nega o do banco, a obrigação de baixa da hipoteca, dá provimento da Brisa, em razão do acordo pretérito, e os demais julga prejudicado. É isso? Perfeito. Doutora Valesca, como voto? Acompanha a relatoria. Eu também, fiz a imersão aqui nos autos, procurando ter a melhor compreensão, ainda hoje cedo, e vi a sentença da doutora Juliana, muito bem lançada, mas o eminente relator bem tratou da matéria, inclusive dando destaque a esse aspecto, né? A prova dos autos aí é que houve um acordo onde foi decotado o valor de mais de 30 mil. Né? 35, acho que 35. E aí não sobejaria mais interesse nesse sentido. Então, eu estou também
acompanhando o relator e vou proclamar o resultado. 35.000 PS. O apelo da Brisa Empreendimentos Imobiliários Limitada está sendo conhecido e provido. O apelo do Banco Bradesco S.A., conhecido e não provido. E os apelos dos demais, Gleison Souza e o consórcio condomínio Golfili e outros, tido como prejudicados também. Então, é a proclamação do resultado. Vamos para o seguinte, pauta, com sustentação oral. Chamo o item 26, apelação 0262-996-73221, relatoria também do desembargador Emanuel, apelante Itaú Unibanco S.A., advogada Maria Cristiana Marques de Souza Cabral, apelante Lactofrios Alimentos Limitada e apelada GV da Silveira Distribuidora de Alimentos Limitada. Sustentação oral só pela doutora, só pelo Itaú, né? Maria Cristina virtual. Maria Cristiana Marques de Souza Cabral, ausente. De qualquer maneira, eu acho até que haveria prejuízo do apelo dela, da sustentação oral, e vou proclamar o resultado, porque o apelo do Itaú Unibanco S.A. está sendo conhecido e provido. E também o da Lactofrios Alimentos Limitada, provido. O Itaú excluído da LIDE e o provimento do apelo da Lactofrios para julgar improcedente a pretensão inaugural. Então, os dois apelos foram providos em desfavor da hora apelada GV da Silveira Distribuidora de Alimentos Limitada. É a proclamação final do resultado. Vou chamar agora o item 73 da pauta, também da relatoria do eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, apelação civil 0259-328-60-2022, apelante Samir Pinto Campos, advogado doutor Rodrigo Shoa de Paula, que requereu sustentação oral, e apelado Banco do Brasil S.A. O Rodrigo já está na tribuna, dispensa a leitura do relatório. O relatório, dispensada a leitura do relatório, a secretaria faz a anotação pertinente, e eu já concedo a palavra ao doutor Rodrigo Shoa para a sustentação oral no tempo de até 15 minutos. Boa tarde, desembargador presidente, doutor Abelardo. Boa tarde, desembargadora Valesca. Boa tarde, doutora e doutora integrante do Ministério Público. E boa tarde ao desembargador Emanuel. Eu serei muito breve aqui e vou contar uma história muito bonita aqui desse Tribunal de Justiça, que há 20 anos atrás, não há 20 anos, deixa eu atrás para lá, há 20 anos, havia uma grande discussão doutrinária e jurisprudencial no Brasil se aplicava ainda a súmula 121 do Supremo sobre anatocismo, principalmente após a emenda constitucional que revogou da Constituição o artigo 192, parágrafo 3º, uma limitação de juros de 12% ao ano. Essa discussão foi bastante travada em todos os tribunais do Brasil, até que, no Superior Tribunal de Justiça, sob a liderança e a relatoria da ministra Nancy Andrighi, houve um escalonamento e uma colocação racional de como devem ser julgados de forma técnica pelo judiciário as questões de direito bancário contratuais. Eu digo que a história é bonita porque, nessa época, recém-ingresso nesse tribunal, o tanto o desembargador Abelardo, o desembargador Emanuel, a desembargadora Iracema, fizeram as primeiras construções sobre como deve ser dividido em capítulo e por capítulo as questões de direito bancário, tudo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, principalmente da relatoria da ministra Nancy Andrighi, mas mais do que isso, houve contribuições aqui de ideias desse tribunal, em que houve uma reformulação
desse entendimento que hoje passou a ser copiado no país. Eu digo isso com absoluta certeza de que o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, ele foi um dos 3 primeiros tribunais do Brasil que colocou, então, uma ordem nesse caos e colocou uma consolidação de entendimento de cláusulas bancárias. Dito isso, então, eu já sei antecipadamente que a decisão do desembargador Emanuel, do desembargador Abelardo, da desembargadora Valesca, será coerente com essas ideias, será coerente. E eu chamo a atenção apenas de 2 pontos de vista. Uma vez formada esse entendimento aqui no Tribunal de Justiça, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o que resta, então, aos advogados técnicos é tentar, pelo menos, fazer uma política judicial, uma política do advogado de redução de danos, no sentido de redução do montante da dívida. O Tribunal de Justiça, repito, sob as relatorias pioneiras do desembargador Abelardo, Emanuel, da Iracema e de alguns outros que aqui eu esqueci, mas foram menos do que 6 desembargadores desse Estado que iniciaram essa consolidação. Então, ao advogado resta a discutir, então, pela minoração dos danos, em que sentido? O STJ e esse tribunal estabeleceu que a súmula 121 não mais cabia, que era de outra época, e o Supremo depois é que passou a entender isso, e o STJ estabeleceu que se os juros de uma dívida bancária, eles forem os juros de mercado, isto significa dizer que não há uma ilegalidade, não há um campo do ilícito nessa decisão. Foco este ponto, porque o juiz, a sentença que eu impugnei, ela também está técnica, mas o meu ponto de ataque específico foi, ele decidiu pelo julgamento antecipado da lide, e foi feito o pedido de perícia. No que consiste isso? É porque o judiciário, ele não tem um aparato técnico necessário para saber se aquela época em que foi contratado a questão de direito bancário, se aqueles juros realmente eram os de mercado ou não, uma vez que a baliza matemática utilizada pelo Brasil é justamente a ideia a partir da taxa Selic, uma taxa que ela é mutável no tempo. Então, dito isso, a decisão que eu impugnei da sentença, ela foi técnica no sentido de dizer, com os precedentes corretos, que se os juros praticados forem os de mercado, então não há ilicitude. Apenas, e aqui vem o distinguish da questão, apenas que o juiz de piso, ele deveria, com todo o respeito ao seu trabalho, que foi uma extensa sentença e técnica, mas ele não tinha elementos para saber se aquela taxa de juros estava de acordo com os valores de mercado à época. Porque eu também não sei. E um perito daria segurança ao juízo de dizer, conforme eu apontei, questionei e disse, esses juros não são de mercado. E aí, quando o judiciário pergunta e quais seriam os juros corretos, bem, o judiciário só vai descobrir pela verdade real com uma perícia contábil para se dizer, sim, naquela época, os juros de mercado eram esses. A variação, então, foi de mais ou menos tantos por cento, está valendo. Ou então, não, nessa época, os juros eram menores. E, portanto, há uma ilicitude. Então, é esse ponto que eu ataco. E também ataquei cláusulas específicas do contrato. E, apesar da súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que é vedado se discutir genericamente cláusulas contratuais, então a súmula 381, acertadamente, ela veda isso. Contudo, se o advogado ele aponta cláusulas contratuais coerente com a ideia de que só uma perícia poderia dizer ao Estado juiz qual seria realmente o valor de mercado, eu poderia então dizer, e o juiz também corretamente dizer qual é o valor da dívida,
Se for maior do que o mercado, o judiciário, por iniciativa daqui do Tribunal de Justiça, ele estabelece. Então, se o valor do mercado era esse, então o valor da dívida diminui. E vai ser nesse sentido a decisão. Termino repetindo. Este tribunal foi um dos 3 primeiros do país. Quem liderou esse movimento no Tribunal de Justiça foi o desembargador Abelardo, foi o desembargador Emanuel, foi a desembargadora Iracema. Hoje, nós temos um padrão que está sendo seguido aqui o Tribunal de Justiça por todos os tribunais do país. Eu estou advogando em todos os tribunais do país e a formação técnica que está tendo esse tribunal com as suas assessorias, as decisões daqui são cada vez mais respeitadas. Mas esse é o ponto. Eu alego que há ilicitude porque os juros não são de mercado. Quais seriam esses valores? Eu não sei. Só uma perícia poderia dizer ao Estado juiz, sim, o valor seria esse. E aí eu poderei brigar para uma redução da dívida. Deixando isso muito claro, eu queria agradecer a oportunidade aqui de mais uma vez vir a esta casa que eu tanto amo e tanto me ensinou. Cumprimento o doutor Rodrigo Uchoa. Não posso tirar não, né? Não posso tirar não, né? Aí, Posso tirar liga aí. Foi? Tudo bem. Tudo bem. Interferência aqui, mas tranquilo. Cumprimento o doutor Rodrigo pela sustentação, Rodrigo Uchoa, pela sustentação oral. Ele que conviveu muito tempo aqui com a gente, foi assessor, trabalhou aqui no tribunal. Aprendi com o senhor, aprendi com o desembargador. Todo mundo, a gente sempre aprende com desembargador. todo mundo, né? Ou, pelo menos a maioria das pessoas com quem a gente convive, né? Sempre se aprende. Cedo a palavra ao desembargador Emanuel para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento que o doutor professor Rodrigo Uchoa, de Paula, sempre muito preparado, diligente. Senhor presidente, senadora Valesca, essa matéria é bem batida, bem conhecida. A discussão aqui envolve apenas os juros remuneratórios, né? E a questão do seguro, contratação de seguro. E a contrato aqui, dá uma inovação contratual, que os juros remuneratórios, contratado em percentual de 34,33% ao ano, e esse percentual é bem inferior à taxa média de mercado para operação similar, que é de 79,87%. E o seguro, o tratado está em instrumento apartado, né? Que é possível estar em instrumento apartado. Explicação clara de valores e condições. A venda casada lá do artigo 38 do CDC não está comprovada e não há necessidade de prova pericial também. É bem já batido, já bem pacificado isso aí. Então, eu estou mantendo a sentença e estou desprovendo o recurso. Senhor presidente. Em nome do pagador Manuel, por ele votar, doutora Valesca, Rolim. Agradeço os votos, professores e senhor advogado, e acompanho a relatoria. Eu também, renovando mais uma vez, cumprimento ao doutor Rodrigo. Rodrigo, eu acompanho o relator integralmente, ratificando o voto provisório que eu já havia lançado de segunda para cá. Então, proclamo o resultado, recurso conhecido e não provido nos termos do voto da relatoria. Decisão unânime é o resultado. Chamo agora... Só queria agradecer, desembargador, aqui, mais uma vez, assim, como eu disse antecipadamente, assim, eu já sabia de antemão que a decisão seria técnica. E a decisão foi técnica, porque vocês têm uma história de vida aqui coerentes que fariam essa decisão. E o meu papel é impugnar, e defender essa tese da perícia. Mas
Queria Tudo deixar bem. claro isso aí, que eu tenho que cumprir o meu papel. Muito obrigado Tá bom. a todos e a todas. Encerrado o julgamento, chama agora a mesa, o item 10 da pauta, agravo de instrumento 301-255752 de 2025, minha relatoria, agravante Ana Martins Vieira da Silva, advogado doutor Joatan Rios da Silva, que a representa, e agravadas Unimed, de Fortaleza Cooperativa de Trabalho Médico Limitado, e TakeU, Soluções em Tecnologia da Informação Limitada. Doutor Joatan Rios da Silva está aí nesse mesmo, sabe? Ausente? Então, a secretaria atesta a ausência do advogado inscrito para sustentação e eu faço proclamar o resultado, declarando encerrado o julgamento, recurso agravo de instrumento conhecido e não provido, os termos do voto da relatoria, decisão sem divergência. Agora temos o item 60, virtual, né? Item virtual. Algumas inscrições aqui, os advogados desistiram, né? Ele tinha mais uma minha. 60, chama julgamento, item 60, apelação civil 0000053610-2019, PJE, relatoria do eminente pagador Manuel Leite Albuquerque, apelante Antônio de Pádua Souza, advogado Raimundo Nonato Arcanjo Neto, que requereu sustentação oral. Está em sala, doutor Raimundo Nonato? Ausente também? Então, hoje foi o dia das ausências, né? Eu faço proclamar o resultado. Item 60, recurso conhecido e parcialmente provido. Inclusive, há um parcial provimento em favor da parte representada pelo doutor Raimundo Nonato. Unanimidade, ausente divergências, portanto, não temos mais processos. Temos 2 processos de pedido de vista que eu tinha divergido do eminente relator, o desembargador Gomes Corrêa, e ele, na sessão passada, pediu vista novamente. E eles vão ficar adiados para a processão, conforme afirmei no início desta, o desembargador Gomes Corrêa está em viagem a serviço do tribunal, em viagem fora do estado do Ceará, a serviço do tribunal. Então, na próxima sessão, Sua Excelência trará os 2 processos, itens 85 e 8C, 86, em mesa. Agora, os itens extra pauta, todos são votados integralmente? Todos votados integralmente, sistema provisório. 87, item 87, número 300-7672-92-2025, um conflito de competência, suscitante juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca Morada Nova, suscitado juiz de direito da 19ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, relator o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, conheceu do conflito para acolher, declarando competente o juiz de direito da 19ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, ou suscitado. O item 88 também é um conflito de competência, de número 300-7985-53-2025, suscitante o juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca Tapipoca, suscitado o juiz de direito da 2ª Vara Civil daquela comarca, relator o desembargador Leite Albuquerque, nome de rua. O resultado, a Corte, na unanimidade, acolheu o conflito, declarando a competência do juízo suscitado. O 89, na minha relatoria, o conflito 301-7124-29-2025, suscitante do juízo de direito da 17ª Vara Civil da Comarca da Capital, suscitado o juízo da vara subsequente, 18ª Vara Civil, integralmente votado, acolhido o conflito, declarando a competência do juiz de direito da
18ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, o suscitado. E o último deles, o último conflito, é o 90, número 301, 5417, 2625, suscitando o juiz de direito da 5ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, suscitado o juiz de direito da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza. Aqui também a turma, sob a minha relatoria, conheceu do conflito, mas o rejeitou, declarando a competência do juízo de direito da 5ª Vara da Família, 5ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, o suscitante. Eu, nesse ensejo, declaro, proclamo julgados todos os demais processos que não foram destacados, com os resultados todos eles à unanimidade nos termos dos votos dos respectivos relatores. Nenhuma divergência em nenhum deles. Temos mais algo a tratar? Alguém tem mais algo a tratar? Excelência, Pois não, gostaria de fazê-los da palavra em nome do Ministério Público do Estado do Ceará, só para dar boas-vindas à doutora Valesca Rolim. Nós temos sempre um prazer revê-la, nós temos uma grande amiga em comum, aqui por lá nos encontramos em algum evento, né, só para dar as boas-vindas a Vossa Excelência. Algo mais? E ratificar? Pois não, doutora Valesca. Agradecer as palavras gentis, exageradas, mas gentis da Verdadeiro. procuradora. Obrigada. Nós ratificamos a saudar inicial da colega Valesca, que vai compor a Câmara. Que é uma honra, creio, para todos nós. Para todos nós, até o final das férias do nosso presidente. Acho que 29, 25, até 25. A escalada aqui, agora fique Sua Excelência ciente que as outras não serão assim rapidinho, não, viu? Tem que trabalhar, né? Hoje foi muito rápido e tranquila. Nada mais havendo a tratar, e agradecendo a presença e a participação de todas e todos, eu declaro encerrada essa sessão. Até a próxima quarta-feira. Boa tarde a todos. Um prazer. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.